Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Diga bem forte: a graça tem um preço. E o preço da graça é a oração. Então vamos sentar. Esse é o grande encontro com Deus que nós temos que ter nesse tempo. Nos abrirmos, sermos homens e mulheres de oração. Orar, orar sempre, orar em todas as circunstâncias, orar até o milagre acontecer. O Salmo 23, versículo 4, meus irmãos, vai dizer que nós somos em Deus a pedra de Israel. Nós somos a rocha firme de Deus. Deus escolheu habitar em nós. E alguém pode derrubar Deus? E aonde Deus habita? No nosso coração. Deus habita em nós. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Está o Pai, o Filho. Por isso eu queria que você pegasse comigo João, capítulo 15, versículo de 1 a 5. João 15, do 1 a 5. Com essa chuva gostosa, não vá repousar no Espírito, tá? Fique acordado. Olha o que diz a palavra: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si próprio. Olha que palavra forte. O ramo não pode dar fruto por si próprio. É preciso que eu e você estejamos firmes neste tronco que é Deus. E eu queria trazer alguns pontos que nos tiram da fé. Alguns pontos que nos tiram do estado de graça. Deus é por nós, sim ou não? Sim. Em Mateus 18, 19, ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Isso é verdadeiro ou não? Sim. Onde 2, 3 ou mais estiverem, eu estarei. Deus está aqui, sim ou não? Sim. E com quem você está? Certeza? Deus cumpre a promessa dele, mas às vezes Deus está conosco e nós não estamos com Deus. Estamos com a depressão, estamos com a murmuração, estamos com o desemprego, estamos com a doença, estamos com a fragilidade do pecado, estamos com a cabeça lá no outro mundo, e Deus está conosco. É preciso que eu e você permaneçamos em Deus. Diga para o irmão: deserto não é castigo. É lugar de preparação para o grande milagre. Diga para o irmão: se você está num deserto, alegra teu coração, porque o teu milagre é grande. Isso é uma vontade que eu e você temos que buscar, porque é vontade de Deus a nosso respeito. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha depois de mim. Mas o que causa turbulência em nós? Primeiro ponto: quanto menos você falar, mais suas palavras importarão. Às vezes a gente fala, parece uma metralhadora. Às vezes você chega, a pessoa vem pedir oração para você. Você vai atender a pessoa, ela fala 3 horas, você reza 1 minuto para ela. O que era mais importante, a falação dela ou a oração? Perdeu 3 horas de oração porque quis falar demais. E se você pegar e gravar a fala da pessoa e dar para ela escutar, ela não falou 10 minutos. O resto foi repetição de coisas negativas. E a ciência diz que aquilo que a gente somatiza é o que a gente vai viver. O mundo de hoje está somatizando a desgraça, a desesperança, o pânico, a mentira, o fake news. E isso tem gerado brechas para que o demônio venha roubar a nossa paz. Segundo ponto: se você quer o milagre, não leve tudo
para o lado pessoal. A pessoa passou por você. Ai, aquela fulana, ela não gosta de mim. Meu Deus do céu. Não vou mais na igreja. Cheguei lá, tinha gente sentada no meu banco. Tomaram o meu lugar. Uma vez eu cheguei numa igreja e ficou uma senhorinha de pé. Mas tinha muito banco vago. E eu olhava para ela e eu dava uma risada, eu estava ajoelhado, rezando, mas era no lugar dela. E eu olhava, tudo bem, minha senhora? Tudo bem. Ela... E eu não entendia. Chegou, eu estava no segundo terço e ela de pé do meu lado. Eu falei, de certo, eu ganhei uma intercessora. De repente, ou você sai daí, eu te dou um coice, esse lugar é meu. Eu olhei, não tem nome, mas é meu. Você está entendendo? Às vezes a gente leva muito para o lado pessoal as coisas, não resolve. Leve para o lado da misericórdia, leve para o lado do amor. A palavra de Deus diz o quê? Em Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é contra nós. Digo para o irmão, você que é contra você. Porque o mais nada é contra você. Tudo é teu favor. A tristeza é para você ser feliz, é para você lembrar que precisa ser feliz. O desânimo é para você lembrar que você tem que ser entusiasmado. A doença é para você lembrar que tem um Deus que te cura. A crise financeira é para você lembrar que precisa ser fiel no dízimo com Deus. Eu desafio qualquer pessoa que seja fiel no dízimo, que passe por miséria financeira. Eu desafio. Pode fazer a experiência, mas não fique fazendo barganha com Deus. Vou dar 10 para ganhar 100, porque lá diz que ganhar 100 vezes mais, não vai ganhar nada, você vai perder até o que você tem. E aquele 10 que você deu, não vai ajudar ninguém. Então faça com amor, faça. Terceiro ponto, quando você focar nos problemas, você terá mais problema. Quando você ficar, meu marido é ruim, ele vai ser ruim. Você está dizendo, a palavra tem poder. Meu filho é uma benção. Ai. Ele vai ser essa benção que está falando. Porque você está dando poder para o mal agir. Diga para o irmão, a palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar, para gerar vida e para matar. Eu vou colocar. Vocês deviam, sabe que negócio que aquele homem da TV famoso usava assim, pendurado? Arruma um para mim quando eu vier aqui. Daí não precisava lá toda hora. Põe o microfone na boca. É que vocês não vêem a cara que ela faz para mim. Se ela tivesse com o microfone que eu estou na mão, ela jogava o microfone na minha testa. Brincadeira, gente. A gente se ama, por isso a gente brinca. Então pense, quanto mais você fazer o problema ser problema, ele mais vai ser problema. Parece uma cacofonia, mas não é. Agora, quando você do problema faz o degrau para chegar no céu, ele é teu milagre. Santa Rosa de Lima diz que a cruz é caminho, degrau para se chegar ao céu. São João Boaventura diz que ninguém conhece o céu sem Deus, sem a cruz, porque Deus está na cruz, e quem está na cruz está com Deus. Diga para o irmão, se você está com problema, glória a Deus. Se você está sem problema, o encardido está contigo. Porque essa é a realidade. Quem não quer problema, vai para o inferno. Quem quer ir para o céu, o caminho é estreito, tem que lutar, tem que acordar de manhã. Eu ontem fui dormir 2 horas da manhã, 5 horas da manhã eu estava rezando. Hoje eu estou com sono? Mas eu estou em paz. Eu estou cansado? Sou ser humano, não sou anjo, mas eu estou em paz. Às vezes Deus prepara cada coisa para a gente. Eu fui pregar na África agora e me deu uma diarreia. E eu fui no banheiro da casa do padre. Nós estávamos 3 dias tomando banho de caneca. E não tinha papel higiênico e não tinha água. E eu abri a porta do banheiro com aquele cheiro maravilhoso. Falei, padre, o senhor traz um copo de água para me lavar? Eu entendi que aquela situação era para mim ter mais humildade. Mas eu aprendi.
Eu aprendi. Aí teve um outro amigo, que eu não vou falar o nome dele para expor. A gente chegou no aeroporto de Cabinda, não tinha água, não tinha luz também. Eu fui no banheiro, vi que a coisa estava feia, eu falei, eu vou aguentar. O meu amigo foi, chegou lá e descarregou, e começou a ficar gritando para o guarda, seu guarda, traz um copo de água e me lavar, e todo mundo que estava ali estava ouvindo. Então, o caos que eu passei lá, não passei no aeroporto. Você está entendendo? Então você precisa do problema, da cruz que você está passando, você precisa tirar um caminho da vitória. Todos na Bíblia, quando Moisés foi provado, ele ficou mais forte, ele entendeu o que era o plano de Deus, qual era a vontade de Deus. Quando Davi foi provado, mesmo na miséria do pecado, de trair o melhor amigo, mesmo na miséria de ser perseguido por aquele que ele tinha como seu rei, que era Saul, quando ele chega diante do Golias, ele fez daqueles obstáculos que ele passou, adestramento para ele poder enfrentar o Golias. Se eu e você pulamos as etapas, eu não quero passar por isso, eu não quero passar. Gente, você não tem que passar ou deixar de passar, você tem que aceitar a vontade de Deus na tua vida. Agora você vai dizer, mas Deus quer que eu sofra? Não. Deus quer que eu passe pela doença? Não. Deus quer que eu seja perseguido, humilhado, caluniado? Não. Mas Deus permite, quando acontecem essas coisas, que a gente fique mais forte, mais corajoso, mais enfrentador. Esse dia eu estava, olha, às vezes a gente é tão humilhado que as pessoas nem sabem. Chegou uma mulher e falou assim, meu Deus do céu, estou tão cansado, é muito trabalho, você reza para mim? Eu falei, rezo, eu estou doente de tanto trabalho, eu trabalho até no domingo, eu trabalho. Eu falei, você não vai na igreja? Não tenho tempo não, eu tenho que trabalhar, senão todo mundo vai morrer de fome lá em casa. Ela foi, e olhou para mim e falou, eu queria ter a vida de um pregador. Eu disse, você está me chamando de vagabundo? Gente, até na hora que a pessoa está pedindo a graça, ela vai humilhar o outro. Você acha que ela vai receber? Gente, olha o que a gente faz também. Eu não estou aqui me fazendo de vítima não, mas se a pessoa imaginasse o que a gente trabalha. Eu fico às vezes 3, 4 noites sem dormir, viajando de cidade em cidade, saindo de um lugar indo para o outro sem comer. Chega no lugar, tem que pregar, sai dali, pega fuso horário, pega infecção, pega tudo, vai de arrasto, não consegue se adaptar. E as pessoas, eu queria até, vem, eu te dou, quer? Eu tiro a minha capa da unção e te dou agora, você quer? Quero ver você aguentar. Mas eu acho que o meu problema é maior do que o outro, eu humilho o outro. Folgado é você que é pregador, eu trabalho muito. Foi isso que ela disse. Aí, imagine eu que estou ouvindo essa palavra, eu vou ter que dizer assim, Deus, chega o chicote. Tem que falar isso, porque é o que eu estou sentindo, eu sou humano. Então percebam, nós não podemos somatizar as coisas ruins, querendo achar que o outro tem vida mais fácil que eu. O problema, achei tão bonito, Deus estava curando câncer, a paralisia, devolvendo a vida para uma criança, e eu aqui com a minha unha encravada, doendo para Dedéu, para ficar de joelho, e a Deborinha falou assim, Deus está curando uma unha encravada. Eu garanto que tinha um monte de gente rezando com a gente assim, e por que não cura meu câncer? A unha encravada passa. Você acha que Deus vai curar o câncer? Não vai, porque o egoísmo é tão grande, que você não consegue sair daquele mundinho, daquele calvário que você criou. Você não tem mais visão de Deus, você já não tem mais visão de fé, você só tem visão da tua vontade. Esse é o problema do mundo hoje. Eu não faço, eu não tomo atitudes, eu não realizo coisas por bem do outro, eu realizo sempre pensando em levar vantagem. Está errado. Está errado. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva primeiro.
Esse é o caminho de Deus. Quando você foca nas possibilidades, você terá mais oportunidade. Então, olha, Senhor, te louvo, te bendigo, te agradeço, porque eu estou passando por isso. Agradeça a Deus. Olha Jó, se você pegar o livro de Jó, o demônio atingiu Jó em 5 áreas vitais do ser humano. A primeira, o casamento. Para quem não é casado, parece que não é tão importante. Quem é casado aqui? Quando o bichinho põe o rabo lá dentro, como é que fica a nossa vida? Você não tem paz. Pode chegar um caminhão de ouro na tua frente e não vai resolver. Você está com o problema dentro do ninho. Você está dormindo com o problema. Ele foi lá e envenenou a mulher de Jó. E Jó começou a murmurar. Foi lá e deixou Jó doente. Matou os filhos de Jó. Matou o rebanho, as plantações, o alimento. Afastou o inimigo. 5 áreas vitais: matrimônio, filhos, saúde, financeiro e amigo. O demônio sempre vai atacar nessas áreas para nos destruir. Sempre. E por onde que ele entra nessas áreas? Pela mente, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pelo coração, pela mão e pelos pés. O que eu estou armazenando na minha mente? Para onde os meus olhos estão voltados? Os meus ouvidos estão abertos para a graça de Deus ou para as coisas do mundo? A minha boca tem anunciado a bênção ou a maldição? O louvor ou a murmuração? Meu coração está aberto ao perdão? Hoje eu falei na hora do almoço que uma frase que eu nunca tinha falado: eu não posso ver a miséria do próximo se eu não olhar primeiro para a minha. Olha quanto é sério isso. Como é que eu posso dizer, aquele bandido, aquele... Quem sou eu? Aquela pessoa está naquela vida por quê? Porque eu não estou sendo melhor, porque eu não estou sendo bom, porque eu não estou dando testemunho da verdade, porque eu não estou vivendo a verdade. A misericórdia do Senhor é a medida da minha misericórdia. Deus nunca será mais misericordioso para comigo do que aquilo que eu sou para com os irmãos. A gente tem que saber viver a verdade de Deus. 4º ponto: não importa o quanto você doa agora da tua vida para Deus, um dia você vai olhar para trás e perceber que a sua luta mudou, e mudou para melhor. Não importa o tempo que você está com Deus, importa a intensidade do tempo que você vive com Deus. Para mim, por exemplo, Deus me pediu, no mínimo, eu rezo 7 horas por dia, no mínimo. Eu não sou fake news de oração, não. Se você quiser ver se eu rezo, passa 24 horas comigo, e não é porque você está perto, não. Às vezes os meninos que viajam comigo na missão dizem assim: eu estou cansado de ver você rezar. As pessoas se cansam de ver a gente rezar, mas eu rezo. Mas não quer dizer que você tem que rezar tudo isso. Eu quero dizer que se você rezar um glória ao Pai com bastante intimidade com Deus, vale mais do que minhas 7 horas de oração. Mas você não pode deixar de crescer na fé e ficar acostumado só naquele mingauzinho. E você não pode também pensar que se você ficar 24 horas, xolalalala, você não vai ter problema. Vai. Não é as grandes coisas que mudam o mundo, são as pequenas atitudes com amor, com a graça de Deus. Isso transforma o mundo, transforma a sociedade. Sempre haverá um motivo para você conhecer as pessoas. Nunca se feche. Santo Agostinho diz: quem se fecha se mata. Hoje eu vou falar aqui de uma irmã que está aqui, que a gente tem conversado, e hoje ela chegou numa conclusão, eu não vou falar o nome, que ela está fechada numa dor que ela não consegue sair dela, e ela descobriu hoje assim numa conversa, não estava nem rezando, que ela precisa buscar alguém para ajudar ela a quebrar aquela casca dura.
Às vezes a gente fica preso porque a gente vai prolongando o nosso sofrimento, prolongando a nossa murmuração, prolongando a nossa desgraça. Não, muda o foco, vai para frente. O Papa Francisco um dia disseram para ele: o senhor não tem medo, tantos escândalos na igreja? Ele falou: não. E como é que o senhor faz para conviver com medo? Ele falou assim: eu vou caminhando. E daí? A hora que o medo cansar, ele vai ficar para trás, eu vou continuar caminhando. Como é que você faz para conviver com os problemas? Caminha, não fica estático, não fica parado nele. E a hora que o problema cansar, você vai ter resistência para ir em frente. Você vai continuar caminhando e Deus vai te dar um milagre. O que você e eu precisamos é mudar a nossa vida, mudar a direção do nosso coração, a direção do nosso pensamento, e não tem outra direção fora da misericórdia. Não busque Deus nesse tempo sem ser pela misericórdia, porque o tempo que nós estamos vivendo, e é o tempo, olha, escreve isso e eu assumo toda a responsabilidade do que eu estou falando, é o tempo final da misericórdia. Está chegando o tempo da justiça, está chegando. Então desperta, cuidado, nunca tenha medo de tentar algo novo. O novo nos assusta, o novo nos inquieta, o novo nos faz sentir angústia, pavor, porque a gente não tem conhecimento dele. Não é assim? A criança, pega uma criança, hoje eu vi duas crianças que foram viajar, elas estavam mesmo pequenininha, agitada, não estava? É o novo que elas não sabem o que vão enfrentar, mas elas já estão sentindo que tem algo diferente. A criança sente, o adulto sente medo do novo. Todos nós sentimos medo do novo, mas esse medo não pode ser coisa negativa, ele tem que ser um medo positivo. E como é que o medo se torna positivo? É você saber que precisa de ajuda, é você saber que não vai vencer aquilo sozinho, que você não pode se fechar, que você tem que procurar se relacionar, que você tem que sair, que você tem que ir ao encontro de alguém. Volto na frase de Santo Agostinho: quem se fecha, se mata. Por que Herodes mandou matar os santos inocentes que nós celebramos hoje na liturgia, que foram as crianças decapitadas no lugar de Jesus? Porque ele estava fechado no medo de perder o seu poder, no medo de perder o seu reinado, porque os magos anunciaram que um novo rei chegou e que eles estavam seguindo uma estrela que os levaria até esse rei. E ele disse ciúme, porque ele deu uma ordem para os magos voltar a avisar, e os magos avisados que não voltassem pelo mesmo caminho, mas que seguissem por outro caminho. Herodes, de raiva, mandou matar todas as crianças, porque ele não queria matar as crianças, ele queria destruir aquele que era problema para ele, que era sombra para ele, que na realidade não era problema, era salvação. Às vezes aquilo que para mim e para você parece ser problema, para Deus é salvação. Aquilo que para mim e para você parece ser tortura, em Deus é caminho da graça, é caminho da bênção. Às vezes a gente precisa entender, de fato, que nosso Deus é o Deus do impossível, que essa palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Ele é o Deus do impossível. Assim disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, porque a Deus nada é impossível. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou os pães, ele libertou o endemoniado, ele curou o paralítico, o cego, ele curou a hemorroísa, ele libertou os pecadores, ele transformou os ambientes por onde ele passou, porque a ele nada é impossível. Da minha parte e da tua parte, a graça tem um preço, e o preço da graça é a oração, o preço da graça é a fé. Eu dizia ontem e repito hoje para vocês, Jesus é um médico dos médicos. Ontem tinha um médico aqui do meu lado, e eu perguntei para ele: você cura? Ele falou: não. E eu perguntei imediatamente para ele: então, é um charlatão? Está enganando os pacientes?
Mas o médico não cura mesmo, ele está certo. E eu perguntei para ele: doutor, então o que cura? Ele falou assim: o remédio. Jesus é o médico dos médicos. E o remédio dos remédios é a oração. Se você não ora, por mais que você tenha o médico dos médicos a teu favor, nem ele pode fazer nada. Nem ele pode mudar o caos da tua vida. Você precisa acreditar. Diga para o irmão: ou vai ou racha. Ou troteia ou sai da estrada. Diga: ou troteia ou sai da estrada. E agora eu vou falar uma coisa que todo mundo vai entender, porque todo mundo faz isso: ou caga ou desocupa a moita. Porque isso todo mundo faz, então se a gente falar, todo mundo entende. Aí dá um despertar: opa, é comigo que está falando, agora eu já sei o que eu preciso fazer. Você entendeu? Não tem meio termo. Olha, eu estava antes do final de semana do Natal, logo depois que nós vivemos esse momento profético terrível, porque Monsenhor não foi sepultado, Monsenhor Jonas Abib foi semeado. Você não consegue imaginar os frutos que vão vir a partir da vida do Monsenhor para essa nação e para o mundo. Pode escrever o que estou dizendo para você. Não esmoreça os seus braços. Eu saí lá da quinta-feira, fui sem dormir para Curitiba, porque nós íamos pregar o Abraça Curitiba. E quando eu cheguei em Curitiba, me apresentaram um jovem drogado, ex-drogado, que sofreu um acidente. Nesse acidente ele tinha tudo para ter morrido e ninguém entende porque não morreu. Suas pernas todas cheias de ferro ainda, que estava se recuperando para andar. E esse jovem foi no encontro uns dias antes que Frei Josué estava pregando lá na Canção Nova de Curitiba. E diz que, olha o que é a fé. Quando o Frei Josué chegou com o Santíssimo diante dele, parou, encostou o Santíssimo nele e disse assim: Deus está te dando vida nova. E ele falou: eu confirmo, eu não podia estar vivo. E daí o Frei continuou rezando. E o Frei disse algo para ele que o Frei não tinha noção do que Deus estava fazendo. Deus está devolvendo para você tudo que você perdeu. E no acidente esse menino, ele perdeu a visão do seu olho. O olho humano tem um nervo, chama nervo óptico. E quando esse menino sofreu o acidente, a fratura na cabeça foi tão grande que o nervo do olho dele estourou e furou o olho dele, e ele ficou cego. E o outro ponto do nervo entrou para dentro. Ou seja, quer dizer o quê? Não tinha processo algum da medicina que ele voltasse a enxergar. Quando o Frei tocou e disse essa palavra, o olho dele se abriu e ele começou a enxergar na mesma hora. E esse menino foi no nosso encontro, agora rezando o terço, não tendo mais vontade alguma de viver nas drogas. Deus usou da desgraça das drogas, da devassidão do pecado, da escravidão do vício, do acidente que quase o levou à morte, do rompimento do nervo óptico, para que ele pudesse entender: Deus é o Deus do impossível. Será que Deus vai ter que fazer isso comigo e contigo? Então toma jeito. Diga, irmão, toma jeito. Porque senão o próximo que vai partir a cabeça é você, diga, irmão. Outra coisa, ontem eu falei uma palavra e as pessoas ficam desesperadas, acham até que a gente é exagerado. Quando você vai para um encontro, como esse que nós estamos agora, para nos purificar de todos os males de 2022 e entrar 2023 com a graça. A gente vai para um encontro e a gente começa a louvar a Deus, e a gente começa a ver a cura dos irmãos, e a gente começa assim: não creio. Aquele lencinho não vai curar, não. Não vai curar, não. Nem vou lá na fila pegar o lencinho que estão me dando. Não. Eu quero dizer para você, quando você vem a um encontro, seja qual for, e você não vem com fé, desde você voltar para casa libertado e curado, você volta endemoniado. Ave Maria mesmo. Porque o demônio precisa se alojar em algum lugar. Então quando você vai lá e você não acredita, o demônio que sai de todo mundo vai para você. E que vai para você e vai embora. E nem chega mais perto de mim. Está amarrado. Então perceba, creia no Senhor Jesus. Aqui está a grande virtude. Aquele carcereiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família.
disse Paulo a ele, e ele acreditou, e toda a família dele foi restaurada. Crê no Senhor Jesus. Quem de vocês aí chegou com um problema, que estão chegando agora e entrando, problema numa das pernas, assim, que estava travando, por causa do tendão infeccionado, ou por algum problema de circulação? Quem é desses que chegaram agora? Você está curado em nome de Jesus. Para Deus não tem hora de chegada, para Deus tem que ter fé. Em Deus você nunca está atrasado. Mas quando você não tem fé, você atrasa a graça de Deus em você. Você retarda o milagre. Você impede, você bloqueia. Nem os anjos, nem os santos, nem os demônios podem impedir o teu milagre, só você. Mas por que ele não acontece? Quer que eu te conte? Quer que eu desenhe? Eu vou desenhar aqui. Se você não entendeu tudo que eu falei até agora, eu vou desenhar para você ver. Esse vai dizer, eita, estou assim porque estou. Porque sou eu que não estou acreditando. Porque sou eu que não estou focando na graça. Porque sou eu que não estou buscando com fervor. Porque sou eu que não sou uma pessoa de louvor. Não sou uma pessoa de adoração. Olha, armas secretas para o combate. Rosário. O rosário é uma artilharia pesada, diz Santo Padre Pio, a destruir o inferno a cada Ave Maria que eu rezo. Diga para o irmão, reza. Diga para o irmão assim, passa o caroço, senão o negócio vai ficar grosso. Diga assim para o irmão, terço não é decoração de pescoço, nem de braço. Ou você passa o caroço, ou o negócio fica grosso para você. É verdade. Tinha um cara, gente, ele foi para a Terra Santa, e a mãe dele gostava muito de rezar terço. E ele chegou lá, viu aquele terço com os carocinhos de oliveira, pegou e comprou um terço para a mãe dele e trouxe. Deu o terço para a mãe. E continuou, ele era piloto de avião, continuou voando. Aí voltou de uma viagem, a mãe estava morta no caixão com o terço enrolado na mão. Aí ele só tinha a mãe, não tinha mais ninguém. E a mãe rezava a vida inteira pela conversão dele. Ele foi lá e pensou que aquele terço era algo mágico. Pegou o terço e botou no seu bolso e começou a andar a vida inteira com o terço. De repente ele está fazendo uma viagem, está sobrevoando o oceano e as turbinas do avião começam a pifar. A única coisa que ele lembrou que a mãe disse assim, esse caroço que quando passa está certo. Ele pegou o terço, olhou e falou, como é que passa o caroço? O que diz na hora que fica mexendo? Não sabia. Jogou na mão do copiloto e falou, reza que a minha mãe disse que dá certo. O copiloto falou, eu não sei rezar esse negócio, jogou de volta para ele. E ele não sabia o que fazer, olhou para o terço e falou, passa caroço que o negócio está grosso. Aquilo já tinha pifado todas as turbinas do avião, e o avião, passa caroço que o negócio está grosso, passa caroço que o negócio está grosso. Quando ele chegou no 10º caroço, funcionou uma turbina, e ele foi no caroço maior, passa caroção que vai ficar bom. E continuou. Quando ele terminou de rezar 5 passa caroço lá, todas as turbinas do avião estavam funcionando, e ele pôde salvar a vida dele e de todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para você, ou você passa caroço ou você vai afundar. Terço, uma arma poderosa. Outra arma poderosa que ninguém mais usa. Gente, jejum. Jejum é uma arma poderosa. Há demônios que você só pode destruí-lo com o jejum. Gente, não é mágica. Milagre é fé, não tem nada de magia. Deus não é mágico, Deus é Deus. Nenhum ser humano, por mais perfeito que seja, alcançará alguma coisa de Deus sem ter virtudes e práticas de fé constante. E se acontecer, é bom você lembrar que o diabo também faz milagre. Vai no terreiro de macumba ver se você não sai curado e depois fica pior. Vai lá no benzedor, ele faz aquelas coisas lá que ninguém sabe. Pega o teu dinheiro e você volta, ai, tô bom, daqui a pouco está podre. Deus quando cura, cura. Mas só pode curar pela fé. Jejum. Põe para 2023. Um dia da semana eu vou fazer jejum. Um dia da semana em 2023 eu vou jejuar. Um dia. Se eu não posso fazer jejum o dia inteiro, tira uma refeição. Se eu não posso fazer a refeição, tira um alimento, um líquido. Mas não venha com essa frescura de dizer assim, eu vou fazer jejum de TV e de celular.
É para acabar. Esse é jejum infernal. Esse é jejum para atrair o diabo para você, porque você vai ficar com mais vontade, depois vai ficar 2 dias vendo mensagem. E nem rezar vai. Deu teu jejum, não valeu para nada. E esse tipo de ficar sem TV, ficar sem celular, esse aí é a regra básica de toda pessoa que quer ser feliz. Porque se você ficar prisioneiro de um celular, de um computador, de uma TV, você já não está vivendo mais, você está vegetando. Para de se enganar. Amarra uma pedra e se joga da ponte que resolve o teu problema. Para de se enganar. Eu tenho que responder, eu tenho que ver. Para! Vai viver! Vai ser livre! Jejum. Terceira arma secreta. Palavra de Deus. Faça um propósito para 2023, você rezar com a palavra todos os dias, que é uma maneira fácil. Nós estamos aqui em campanha na Mel de Deus, 150 salmos, um salmo por dia. Reza um salmo por dia. Comece a fazer a liturgia da palavra, da missa. Pega, se você tem no celular, baixa, é gratuito. Se você não tem celular, compra, pega a palavra de Deus, vê, tem tudo quanto é canto, vai no domingo, no folheto dominical, tem a liturgia da semana inteira, com as leituras que você pode, ali no rodapé embaixo que você pode usar. Comece a ler a palavra com a liturgia. Quer crescer mais na fé? Faça a liturgia das horas. Reza de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, antes de dormir, com a liturgia das horas. Você vai rezar com os salmos, você vai ter uma leitura de um santo da igreja, de um documento da igreja, você vai ter o evangelho do dia na liturgia das horas, você vai ter uma leitura ou do Antigo Testamento ou do Novo, que você vai poder meditar sobre a palavra do Senhor. Você vai ter 3 salmos de manhã, 3 salmos meio-dia, 3 salmos de tarde, 1 salmo ou 2 de noite, dentro da liturgia das horas para rezar. Meu Deus! A palavra de Deus tem o poder de criar e recriar todas as coisas. Nada se transforma sem a palavra de Deus. Nada. Outra arma poderosa é um exorcismo para o inferno. Confissão. Meu irmão, confesse sempre que necessário e nunca fique mais que uma semana sem confessar. Se o teu padre não quer atender, procura outro padre. Não vem arrumar justificativa. O padre não me atende, não tem horário. Isso é coisa de jegue de 2 patas. Teu padre não te atende porque você não está arrependido. Porque se você tivesse com um propósito de vida melhor, teu padre já tinha se convertido pela tua santidade. Um dia chegou uma mulher para confessar com o Padre Pio. Chegou e disse: Padre Pio, eu estou desesperada, eu não consigo dormir à noite, Padre Pio. Uma benfeitora, uma das mais recheadas das benfeitoras, que sustentava a obra do Padre Pio. Eu não consigo dormir, eu vejo a cátedra de Pedro sem o Papa, a igreja vai passar por um caos, vamos ficar sem o Papa, é o fim de tudo. Padre Pio saiu, pegou a soguinha e chegou, chicote nela: sai daqui, eu não vou te absolver os pecados, você não está preparada. Ela foi para casa, ficou muito brava, ficou muito raivosa com o Padre Pio, mas aguentou 3 meses, tormento 24 horas por dia, o mesmo sonho toda noite. Ela voltou: padre, o que eu preciso fazer? Eu vejo a carta, a igreja vai acabar. O Padre Pio disse: não, você não está preparada para confessar, vai embora, quando você tiver volta, não vou te perdoar. No outro dia ela voltou e falou: padre, o que eu preciso fazer para encontrar o perdão de Deus? Ele falou assim: agora você está disposta, então agora eu vou te ajudar. Você está disposta a confessar aquele pecado do aborto que você cometeu há 3 anos atrás? A criança que você abortou seria o Papa da igreja, por isso você está sonhando com a cátedra sem o Papa. Se você pedir perdão, a igreja se restabelecerá. E a mulher pediu perdão. Ela tinha feito aquilo mesmo. Às vezes a gente quer ir confessar o pecado que a gente quer, ou que a gente quer se ver livre, para dizer: eu fui receber a confissão. Não, é confessar pecado mesmo, é abrir o coração, é tirar a sujeira, é jogar para fora toda a podridão. Eu confesso toda semana, e tem semana que eu confesso todo dia.
E tem dia que eu confesso mais que uma vez. Porque eu sou pecador. Talvez eu não sou santo que nem você. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso da misericórdia. Eu preciso. Um dia eu cheguei na minha catedral para confessar, e eu tenho meu padre. Eu nem vou falar o nome desse, nos outros dois vão ficar bravos comigo. Mas eu tenho meu padre para confessar. Aquele que me dá a palavra que eu quero sempre. Às vezes ele é bom demais. Às vezes eu chego lá, nem conto meus pecados, ele está absolvido todos os pecados, já sei quais são mesmo. Porque eu sempre vou lá no mesmo lugar, né? Ele já está. Aí eu cheguei, eu precisava confessar, estava na hora da missa do meio-dia. Quando eu fui entrar no confessionário, não era o padre. Eu virei e falei, hoje não dá. Fui para o banco, quando eu me ajoelhei, me lembrei do que Jesus disse a Santa Faustina. Santa Faustina, quando você... Faustina, não Santa. Faustina, quando você chegar no confessionário e o padre que estiver lá não é o padre que você gosta, confessa com aquele. É o que você merece naquele dia. É o que eu estarei oculto aos teus olhos, mas presente nele. Eu estou naquele padre, confessa com ele, porque você está confessando comigo. Eu voltei e fui me confessar. Foi uma das melhores confissões da minha vida. E contei para o padre, eu fugi do senhor, padre. Porque o senhor não é o padre que eu gosto, isso é um pecado, preciso contar para o senhor. Hoje eu me amo confessar com esse padre também. Se Faustina corria de padre, imagine se eu e você não vamos correr. Você imagina chegar nessa cara de brabo do Frei José com a podridão do nosso pecado, não dá nem coragem. Então a gente já chega purinho, todo limpinho. Agora eu vou me dar bem com o Frei. O Frei é profeta. Não escolhe. Confissão é um exorcismo para o inferno. Tem muitas armas, mas eu quero encerrar com essa, porque depois a gente vai para o nosso intervalo. Outra arma potente que você tem que usar para combater o mal e ter 2023 cheio de graça na sua vida. Eucaristia. Eucaristia, sem faltar nenhum domingo. E se faltar um domingo na missa, não comungue sem confessar. Senão você vai começar a se acostumar a ficar sem missa, e é tudo que o diabo quer. E se puder, vá todo dia à missa, porque eu vou todo dia. Eu vou todo dia. Mais de 25 anos, eu não sei o que é faltar um dia na missa. E se eu prefiro ficar sem comer, sem dormir, mas eu não fico sem ir na missa. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu quando faço viagem, às vezes eu saio de madrugada. Por exemplo, eu vim para Brasília, saí 4 horas de casa da manhã. Eu não tinha como ir missa na minha cidade, naquele horário. Cheguei em Curitiba, eu não tinha como do aeroporto ir para a missa, porque senão eu perdia meu voo. O que eu fiz? Já liguei em Brasília e disse, eu tenho que ir na missa. Se eu não tiver missa aí para mim, hoje eu não vou embarcar aqui. Eu não embarcava. Eu perdi o voo e não vinha para cá. Cheguei a me levar na missa, deu tempo tudo certinho. Você tem que pensar que você precisa se alimentar para ter resistência, porque o inimigo que você luta não é humano, ele é espiritual, meus irmãos. E nós estamos nos degladiando uns aos outros, porque estamos deixando de usar armas tão potentes como o rosário, como a misericórdia, como as novenas aos nossos santos de devoção, que aqui entra tudo na oração, como os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, como essa arma potente de mortificação que é o jejum. A palavra de Deus. Se você entender um pouquinho, eu já te garanto que 2023 será o melhor ano da tua vida. E se você testemunhar isso que você ouviu hoje, eu te garanto que o diabo nem perto de você vai passar. E se passar, vai se ferrar e você vai ainda dar glória a Deus. O que seria de nós se não fosse a misericórdia? Ela é a última tábua de salvação. Por isso,
Tenha misericórdia das almas que necessitam. Ajude-nos a evangelizar. Compartilhe esse vídeo, dá um like, mande nas suas redes sociais e nos ajude pelo Pix que está aparecendo na sua tela. Também pelo doações.ironispodaro.com.br. Você pode nos ajudar mensalmente ou da forma que puder. Você pode conquistar outras pessoas a seguir as nossas redes sociais. Assim você é um evangelizador junto conosco. Deus te abençoe. Nos encontramos na Eucaristia todos os dias.